A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos ao programa Alimentando a Alma, programa este que é da Rádio Boas Novas, e aqui estamos no canal da Rádio Boas Novas, no YouTube, sejam todos bem-vindos. O nosso tema hoje, do nosso assunto, é as profecias. E o texto que nós vamos estar lendo, junto com cada um de vocês que nos ouve nesta hora, está no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que nos diz bem assim o texto da palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem, primeira coisa, deixarmos aqui Apocalipse, o livro de Apocalipse é um livro intrigante, é um livro muito discutido e às vezes falado até nas emissoras de televisão, mas esse livro, na verdade, ele é um mistério, porque é um livro profético e ele traz tudo aquilo que Deus revelou a João e orientado pelo Senhor Deus a notificar os seus servos. Então, João, ele escreve as 7 cartas que são dirigidas às 7 igrejas da Ásia, e nós vamos rapidamente discorrer aqui, não vamos nos deter em cada uma delas, mas o objetivo é mostrar-nos esse tempo profético de Deus, que também estão relacionadas às parábolas a qual o Senhor Jesus profere no livro de Mateus, capítulo 13. Mas o texto ele diz então que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e o que guarda as profecias, né? Aquele que lê, ouve as profecias e guardam. Porque é um livro profético, por ele ser profético, você só compreende esse livro na revelação. Não é por intelecto humano, não é porque a pessoa é doutora em divindade, fez um curso de nível superior que vai compreender este livro. Não é dessa maneira, porque esse livro ele é revelação de Jesus Cristo. Nós vemos isso já no início do livro. Então, ele, por ser um livro revelado, ele só se compreende por revelação. Então, o texto que nós lemos, ele fala acerca disso. Então, ele diz assim, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Então, ele quer dizer, feliz é aquele que lê, porque precisa conhecer a letra, apesar de que a letra, ela é uma letra fria, toda letra ela é fria, mas a Bíblia diz que ela vivifica, o Espírito vivifica a letra, então é necessário conhecer a letra, mas ele ainda diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Bom, quem lê, lê alguma coisa. Então, as escrituras, nós estamos tratando daquilo que são das coisas de Deus, então a escritura. E quem ouve? Então, diz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia. Então, se ele ouve, alguém está falando. E guarda alguma coisa. Então, nós vemos aqui claramente algo extraordinário. Mas João, ele recebe da parte de Deus uma orientação para escrever as 7 igrejas da Ásia. Começa com Éfeso e termina com Laodiceia. Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. São 7 igrejas. Quando falamos de 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus também se fala, mas não é porque Deus tem 7 Espíritos, são 7 tempos da operação de Deus, e que estão relacionadas ao tempo de existência da igreja, e para cada tempo uma operação. E nós vemos isso nas parábolas relacionadas às 7 cartas. Então, aqui está contida uma profecia acerca de um tempo da existência da igreja de Jesus. Jesus não deixou uma marca, um nome, mas uma igreja fiel. E que ela tem a sua história, mas que a sua história está relacionada de um contexto profético que está dentro deste livro. E por isso a importância de você saber, seja qual for a denominação que você sirva,
mas que você precisa saber de que existe um tempo determinado para a igreja de Jesus. E nós vivemos em qual tempo? A igreja de Laodiceia. Então, que opera o espírito de temor. Então, começou com Éfeso, o Espírito do Senhor, aí você vem com a igreja de Esmirna, que é o Espírito Santo. Então, fazemos várias operações, Espírito de sabedoria, inteligência, nós vamos entrar nesse detalhe rapidamente, mas são 7 operações. Mas o mais importante é saber que nós estamos na última operação, a igreja de Laodiceia. Então, é importante sabermos de tudo isso, porque Deus tem um tempo determinado para a sua igreja. E a palavra diz o seguinte: então, bem-aventurado é aquele que lê, ou seja, que busca conhecer a palavra de Deus. E quem é a palavra? Jesus. Então, quem lê alguma coisa. E nós estamos tratando da palavra de Deus. Então, Jesus é a palavra de Deus. E quem ouve alguém, fala. Então, diz o seguinte: que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, quem ouve, ouve de alguém. Quem é que está falando? O Espírito Santo. E quem guarda? Guarda alguma coisa. E o que é o bem maior para nós que temos guardado? É o projeto de salvação de Deus que está contido na palavra revelada. E o salmista diz bem assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, guarda alguma coisa, guarda é o projeto. Então, nós vemos uma ação da Trindade: Deus Filho, Deus Espírito e Deus Pai. É um projeto extraordinário da parte de Deus para a vida da sua igreja. E nós estamos nesse momento do fim, a igreja da última hora, onde opera o espírito de temor. E a igreja precisa estar definida, firmada no Senhor nesta última hora. E aí você vai ver nessas operações dos 7 templos do Espírito de Deus, que nós vemos aqui registrado na palavra do Senhor, como diz que ele é aquele que passa entre os 7 castiçais, que é o próprio Senhor Jesus, que são as 7 canas, que representa cada uma das igrejas, o tempo profético de cada uma das igrejas. E nós estamos nesse momento do fim, e há um povo que está sendo preparado pelo Espírito Santo para partir com o Senhor para a eternidade. Caro ouvinte, esse é um momento profético, onde a igreja aguarda a volta do Senhor Jesus. Há uma igreja da última hora, não é uma religião, não é simplesmente para ter um cumprimento social diante da sociedade, mas há um povo, uma igreja que está sendo conduzida pelo Senhor em todo o tempo da existência do homem. A partir da morte do Senhor Jesus, sua ressurreição, ele estabeleceu uma igreja, e essa igreja está comprometida com ele. Ela vem desde Éfeso, lá o sacrifício, as perseguições, onde uma igreja que tinha uma mensagem, era o morto que vive, por isso que é o Espírito do Senhor. Então, uma igreja que tinha uma revelação, o morto que vive. Jesus morreu, mas ressuscitou, e por isso ela passou a ser perseguida, a igreja de Esmirna, porque fala de mirra, né? Fala do sofrimento. Então, é uma igreja que está definida, está preparada, mas ela também sofreu uma corrupção na sua história de vida. Fala da igreja de Pérgamo, fala de casamento pervertido, uma igreja que se alinhou ao Estado, uma igreja que deixou de ser uma igreja espiritual para se alinhar ao Estado, que era o Império Romano, que dominava naqueles dias. Então, uma igreja que nesta última hora está sendo preparada pelo Espírito Santo para ir morar com Deus na eternidade. E você também é convidado a participar desse projeto glorioso, Jesus. Viver esta obra triuna é aquele que tem ouvido nesta última hora. Por isso a palavra do Espírito Santo, quando nós vemos no capítulo 2 e no capítulo 3, as cartas direcionadas a essas igrejas, ele sempre termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ouvir aqui a palavra não é ouvir do homem, não é do teólogo, do filósofo, que tem uma palavra eloquente. Não é isso, não. É ouvir do próprio Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem a revelação, é ele que revela o mistério que está além da letra. E você vai viver essa experiência gloriosa com o Espírito Santo do Senhor, de conhecer um Jesus revelado como ele se revelou a João, como está aqui no livro. Então, é uma igreja que vive a profecia, porque ela é profética, e ela vive as revelações do Espírito Santo a cada dia, e Deus te chama para você ser participante desta bênção. Há um povo que vai partir, porque está ouvindo a revelação do Espírito Santo. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está anunciando que Jesus breve vem, que há necessidade de um preparo,
de uma santificação, de uma entrega, de deixar o mundo para trás e viver a revelação do Senhor. Não é viver letra, religião, mas é viver letra, não é viver a revelação, porque é a revelação que salva a vida do homem. E Jesus, ele tem se revelado todos os dias à sua igreja, a igreja fiel de Jesus, aquela que tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, o ouvir aqui, os que ouvem as palavras desta profecia, ou seja, revelação. Não é argumento, não é discurso, mas é uma revelação que vem da parte do Senhor, que vem do trono de Deus e que salva e liberta a vida humana, porque esta é a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, ela está além da letra, que o Espírito Santo revela ao coração do homem. Então a igreja do Senhor, ela tem o seu tempo determinado. E nós estamos no tempo do fim. A igreja de Laodiceia, onde opera o espírito de temor. E a parábola que está relacionada a isso é o lançar da rede, onde pega peixes bons e peixes ruins. Os bons ficarão no cesto e os ruins serão lançados na praia. Então, fala de uma separação que é Deus que vai fazer, não é o homem, não é a igreja, mas Deus é que vai fazer a separação daqueles que têm ouvido a voz do Espírito Santo nesta última hora. E você é chamado para viver esta grande bênção na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, a todos a paz do Senhor Jesus. Continue nos seguindo nesse programa Alimentando a Alma, que é da Rádio Boas Novas, também da TV Evangélica, é da Rádio Boas Novas. Segue-nos ali no Instagram, no TikTok, no nosso canal do YouTube e também acesse o nosso site radioboasnova.org e ali você também tem vários conteúdos relacionados à Palavra de Deus.